A paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, bom dia meus irmãos. Estamos aqui usando novamente esta ferramenta da nossa EBD online para que possa chegar até sua casa, para que você possa ser edificado através desta aula que tem sido gloriosa. Nós estamos estudando o livro de Esther e nesse trimestre o Senhor tem falado grandes coisas ao nosso coração. Então nós achamos de extrema importância, nós demos continuidade a todo esse ensino, para que nós possamos cada vez mais aprender das grandezas do Senhor. E este é do tema da lição que nós vamos estar estudando nesta manhã, que é a lição 12, e o tema é justamente esse: testemunhando a grandeza de Deus. Que tema propício para o tempo que nós estamos vivendo, irmãos, porque nós temos visto ao agir de Deus, a mão de Deus agindo sobre todas as coisas, temos visto a grandeza de Deus. Eu sempre digo que Deus não está limitado às circunstâncias, Deus não está limitado às coisas que estão à nossa volta. O Senhor, Ele é soberano em tudo, e a grandeza de Deus está presente em tudo. Basta nós abrirmos os nossos olhos espirituais, abrir a nossa mente, que nós vamos poder realmente testemunhar da grandeza de Deus. E este é o tema, neste domingo pela manhã, da nossa EBD, testemunhando a grandeza de Deus. O texto áureo está em Esther 9:32, e o mandado de Esther estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro. A verdade aplicada é: somente confiando no Senhor podemos superar todas as afrontas que nos advêm do diabo. Olha que interessante, irmão. Somente confiando no Senhor é que nós podemos superar. Isso quer dizer que nós vamos ter dificuldades, que nós vamos viver afrontas, mas confiando no Senhor nós podemos superar a todas elas. Esta é uma verdade para a nossa vida. Confia no Senhor e Ele tudo fará na sua vida. Os objetivos desta lição é ensinar que Deus continua protegendo o seu povo, destacar que Deus ainda continua o mesmo e considerar que precisamos celebrar nossas vitórias. Então isso tem que ficar gravado na nossa mente, no nosso coração. Quando nós olharmos para o Senhor, nós temos que ter essa certeza que o Senhor continua protegendo o seu povo, que Deus, Ele continua o mesmo, Deus não mudou, Ele não muda pelas circunstâncias, é Ele que muda as circunstâncias, e nós precisamos celebrar as nossas vitórias, irmãos. Não é porque nós temos dificuldade, não é porque nós temos problemas, que chegando à nossa vitória nós não vamos celebrar. Nós temos que celebrar sim todas as vitórias que nós temos recebido do Senhor, porque todos nós passamos por um momento de dor, todos nós passamos por um momento de medo, todos nós passamos por um momento de sofrimento. Isso faz parte da nossa vida, isso faz parte da nossa caminhada, isso faz parte da nossa jornada. Nós não estamos isentos a isso. Nós temos as nossas dores, nós temos os nossos sofrimentos, nós temos os nossos medos, mas no Senhor nós vencemos todos eles. E com Esther não foi diferente, mas Deus transformou o seu sofrimento em alegria. Olha que coisa gloriosa da parte do Senhor. Deus é o único que pode transformar o sofrimento em alegria. Talvez você busque artifícios, talvez você busque outros recursos que não seja o Senhor, mas você vai viver uma satisfação momentânea, você vai viver uma alegria artificial, você vai viver um momento temporal. Só que no Senhor a nossa alegria, a nossa confiança faz com que suma todo medo, suma toda dor e suma todo sofrimento. Então nós temos o Senhor para nos proteger, e é somente no Senhor que nós vencemos as nossas dores, é somente no Senhor que nós vencemos os nossos medos, é somente no Senhor que nós vencemos os nossos sofrimentos. Então é somente no Senhor que nós vencemos os nossos inimigos. Olha que coisa grandiosa, vitória sobre os nossos inimigos. Nós temos essa certeza que se nós confiarmos no Senhor, nós cremos que Ele nos dará a vitória, não apenas sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre o medo, mas também sobre os nossos inimigos. Foi isso que aconteceu na vida de Esther. Amã se levantou contra o povo judeu, só que Esther, confiando no Senhor, ela pôde contemplar a vitória de Deus para todo aquele povo. Olha que coisa grandiosa que diz no Salmo 17, versículos 8 e 9: guarda-me como a menina dos teus olhos,
esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me despojam, dos meus inimigos mortais que me cercam. Olha que coisa grandiosa. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Olha como somos preciosos aos olhos do Senhor, a ponto do salmista dizer aqui, para que o Senhor o guarde como a menina dos olhos dele, e que ele se esconda à sombra das tuas asas, dos ímpios que me despojam, dos meus inimigos mortais que me cercam. Confiando no Senhor, nós temos a certeza da nossa vitória diante dos nossos inimigos. A única maneira, esta é a única maneira de vencer os nossos inimigos, é confiando plenamente no Senhor. Esta é a única maneira de nós vencermos. E o que é interessante que nós podemos destacar é a surpreendente ação de Deus, porque eu olho para a vida de Esther, eu olho para a vida de Mardoqueu, e nós precisamos nos lembrar do seguinte: Mardoqueu e Esther, eles estavam vivendo a história, eles ainda não tinham conhecimento do final dela, assim como nós temos. Então, Mardoqueu e Esther, eles estavam inseridos na história, eles estavam vivendo aquele momento, eles estavam fazendo parte, a história estava sendo construída, e Mardoqueu e Esther faziam parte dessa história. Então eu creio que jamais passou pela cabeça deles que ambos seriam um instrumento nas mãos de Deus para livrar os judeus da morte. Será que por algum momento Mardoqueu e Esther chegaram a pensar nisso? Que eles seriam um instrumento nas mãos de Deus? Será que quando Esther foi lá para ser escolhida como esposa do rei, ela estava pensando nisso? Que essa escolha levaria para que ela trouxesse livramento ao povo judeu? Eu creio que não. Em nenhum momento isso passou pela cabeça de Esther, em nenhum momento isso passou pela cabeça de Mardoqueu, mas em todo momento isso era plano de Deus, e Deus inseriu eles exatamente nesse contexto, para que eles pudessem ser um instrumento na mão de Deus, que traria livramento para o povo. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperas. Coisa grandiosa do Senhor é nós estarmos com esta certeza de que os pensamentos do Senhor sobre nós são pensamentos de paz e não de mal, e não de guerra, para vos dar o fim que espera. Qual é o fim que nós esperamos hoje, irmão? Nós não estamos esperando o fim desta pandemia, e eu creio piamente nisso. Os pensamentos do Senhor para nós nesse tempo de pandemia são pensamentos de paz e não de mal, e nós vamos ter a nossa vitória no Senhor, em nome de Jesus. E o interessante é que a obra de Deus, ela não segue os padrões naturais, porque se nós olharmos apenas para Mardoqueu e apenas para Esther, como homem, como mulher, será que nós poderíamos pensar que através deles viria o livramento para um povo? E é justamente esse interessante na obra de Deus. Deus usa pessoas comuns, como eu e você, em sua obra. Às vezes você pensa que você precisa estar muito acima daquela expectativa, estar muito acima daquilo que você mesmo espera, mas sabe de uma coisa? Deus usa pessoas comuns, assim como eu, assim como você, para que a obra dele seja realizada, assim como ele usou Mardoqueu, assim como ele usou Esther. São pessoas comuns, mas que Deus inseriu ali naquele momento, e através deles foi feita uma obra grandiosa. Quem fez a obra não foi a Esther, quem fez a obra não foi o Mardoqueu, quem fez a obra foi o Senhor. O Senhor foi quem fez a obra, e glória ao nome de Jesus. E esta é a certeza que nós temos: se nós somos um instrumento nas mãos de Deus, para que Ele venha realizar a sua obra em nós, então nós temos que ter essa certeza de que Ele é o nosso fiel protetor. Deus, Ele é o nosso fiel protetor. Glória a Deus por isso. Quando nós temos a certeza de que Ele vai nos inserir na obra, quando nós temos a certeza que Ele nos inseriu no contexto, que Ele nos inseriu numa época como essa, nós temos que ter a mesma certeza que Ele é o nosso protetor e é fiel para cumprir toda a obra que Ele começou nas nossas vidas. E muitas vezes nós, diante do momento que nós vivemos, nós às vezes nos sentimos sem proteção.
sem saber ao certo a quem recorrer diante das lutas. Mas olha a resposta que Esther manda a Mardoqueu, quando este vai a ela e pede que ela interceda pelos judeus. Esther 4,16, ela diz assim: vai e reúne todos os judeus que estão em Suzã e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas criadas também jejuaremos como vós. Depois irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei, se for preciso morrer, morrerei. Só que antes dela ir à presença de rei, ela recorreu ao Senhor. Nós vemos a presença de Deus continuamente, porque nós não jejuamos para homens, nós jejuamos para o Senhor, nós jejuamos para que nós pudéssemos nos santificar diante de Deus, nós jejuamos em prol de algo, crendo que o Senhor vai operar. Por isso que Esther, diante da indagação de Mardoqueu, para que ela vá interceder pelo povo, antes dela ir falar com o rei, a primeira coisa que ela faz é buscar o Senhor, porque ela tem no coração que o Senhor é o seu protetor. Como é que nós vamos diante do rei com a possibilidade de o rei mandar matar? Esther, ela estava ali vivendo um momento difícil, ela estava ali vivendo um momento, creio, apreensivo, porque ela olhava diante daquela situação e falava: se eu for diante do rei, ele não aceitar, não me chamar para a sua presença, ele me manda matar. Então, com este pensamento, com este conhecimento, Esther faz o quê? Ela vai buscar a Deus, que ela fala: com o Senhor eu vou diante do rei com certeza, porque Deus, Ele é o nosso protetor. Salmo 121 diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha que coisa gloriosa. Da onde vem o nosso socorro, meu irmão? O nosso socorro, ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então eu tenho por mim, com esta certeza, a proteção de Deus, ela nos conforta. Somente o Senhor dá a proteção que nos traz um sentimento de plena segurança. Você pode ter um exército à sua volta, pode ter milhares de pessoas à sua volta, pode ter ali soldados à sua volta, mas eu tenho certeza de uma coisa: somente o Senhor nos dá a proteção que nos traz segurança. E é esta a minha oração quando eu saio da minha casa, que eu estou indo para o meu trabalho, que eu vou no ônibus orando, que eu vou no ônibus clamando ao Senhor, e eu falo: Senhor, eu posso sair da minha casa, deixando a minha esposa, deixando as minhas filhas ali, porque só o Senhor me dá a proteção que traz segurança. Eu sei que a minha família está segura, assim como eu sei que eu estou indo seguro para o meu trabalho, porque o Senhor é o meu protetor, e a sua proteção traz segurança. Olha que coisa grandiosa. Por um momento que Esther se entristeceu, isso é uma realidade. Quando ela soube do que estava acontecendo, ela se entristeceu, ela jejuou, ela foi buscar o Senhor, mas somente o Senhor é que tem o poder de transformar a tristeza em alegria. Olha só quando o sentimento de Esther, até quando o rei estende o cetro para ela. Olha que coisa grandiosa. E diz para ela: o que tens? Pode me pedir, até metade do meu reino eu te darei. Olha que resposta diante de uma agonia, diante de uma aflição. O que será que vai acontecer? Como o rei vai agir? E diante disso, eu tenho certeza que naquele momento ela lembrou do Senhor, ela lembrou do jejum, ela lembrou das orações, e ela deve ter declarado no seu íntimo: realmente o Senhor, Ele é o meu protetor, realmente o Senhor transforma a minha tristeza em alegria. Talvez naquele sentimento já passou todo o plano sobre a mente de Esther. Somente quando o rei estendeu o cetro, somente naquela ação, ela diz: o Senhor está conosco. Eu creio que isso passou pela mente dela: o Senhor está conosco, porque o rei já me recebeu a sua presença. Porque imagine o sentimento de quem recebe uma sentença de morte. Foi exatamente isso que os judeus receberam. Eles receberam uma sentença de morte. Amã havia proclamado uma sentença de morte para os judeus. Então foi com essa sentença de morte que Esther chegou diante do rei.
mas eu creio que quando ele estendeu o cetro para ela, e ele disse: até metade do meu reino te darei, no seu coração ela já sentiu essa sentença de morte sendo revogada, e o Senhor bradando em favor do seu povo. Deus, ele tem o poder de mudar tudo, tudo. Que palavra remo para os dias que nós estamos vivendo. Isso tem que estar no nosso coração. Nós temos que levantar de manhã e ter esta certeza no nosso coração: Deus, ele tem o poder de mudar tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso. Nós estamos vivendo este tempo de pandemia, mas os meus olhos têm que estar no Senhor. Elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu tenho que ter esta certeza em mim. Eu levanto pela manhã e glorifico o nome do Senhor, porque eu tenho esta certeza de que Deus, ele tem o poder de mudar tudo. Salmo 42, versículos 10 e 11 diz: meus ossos se esmigalham quando meus adversários dizem sem cessar: onde está o teu Deus? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Minha salvação é o meu Deus. Pastor Campaz tem dito muito isso para a gente. O Senhor tem usado o nosso pastor para falar, para que nós venhamos alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito, falar conosco, você falar consigo mesmo, declarar estas coisas. A sua alma está batida, você está temeroso, você está com medo com a situação, mas você tem que ter esta declaração: Deus tem o poder de mudar tudo. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Minha salvação é o meu Deus. Deus, ele transforma a tristeza em alegria. Deus, ele transforma pranto em festa. Ele é poderoso. Glória a Deus por isso. Então, quando a tristeza ela estiver indo embora, quando você estiver alegre, quando o seu coração que estava aflito, ele se encontrar em festa, lembre-se de algo extremamente importante: quando o seu coração estiver em festa, celebre ao Senhor. Celebre ao Senhor, celebre as suas vitórias, celebre as suas conquistas, valorize os feitos de Deus na sua vida. Nós valorizamos às vezes muito mais o momento difícil que nós passamos, damos muito mais importância ao momento difícil que nós passamos, e nós dizemos: Deus me deu a vitória. Não, celebre a sua vitória com muito mais ímpeto do que quando você estava vivendo o momento da dor, o momento do sofrimento. Celebre as vitórias do Senhor, valorize os feitos de Deus na sua vida. Nós temos que valorizar o que o Senhor fez nas nossas vidas. Eu não li o texto de referência porque eu deixei justamente para esse momento, que está em Esther 9, e Mardoqueu, Esther 9, 20. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos. Por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido, e que estes dias seriam lembrados e guardados por toda geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Israel festeja até hoje a festa de Purim, como constante recordação do grande livramento que tiveram os judeus das mãos de Amã. Amã pretendia destruir, matar e aniquilar todos os judeus, mas Deus deu a vitória ao seu povo. Por isso a festa de Purim, ela é festejada por todos os judeus de todo o mundo.
todo ano. Olha que coisa gloriosa. E muitas vezes nós nos alegramos por um breve momento. Todo ano o judeu, ele festeja essa festa de Purim, porque ele lembra do livramento que Deus deu ao seu povo, que Deus deu aos judeus. Então eles celebram, eles se alegram. Pode ter tido dificuldade o ano inteiro, mas nesta data, a qual está marcada 14 do mês de Adar e dia 15 do mesmo mês, não importa o problema, não importa a dificuldade, eles param e celebram o grande livramento que Deus trouxe ao seu povo, que Deus trouxe ao povo judeu. E aí eu fiquei imaginando, alguém já ouviu falar de festa de aniversário de conversão? Nós temos, lembramos um ano de namoro, lembramos de um ano de noivado, lembramos do casamento, lembramos do nosso aniversário, lembramos de tantas coisas, mas eu nunca ouvi falar, eu nunca fui convidado e também nunca convidei ninguém para uma festa de aniversário de conversão. Olha, eu quero te convidar para a minha festa de aniversário. Seu aniversário hoje quantos anos você está fazendo? 14. 14 anos? 14 anos, porque é meu aniversário de conversão, a data mais importante da minha vida, o dia que Deus entrou na minha vida, Jesus entrou no meu coração, mudou a minha história, tirou a dor, tirou o sofrimento, me trouxe livramento. Então eu deveria comemorar esta data todo ano. Qual seria a data mais importante para nós os cristãos, senão o dia que nós reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida? Ele passou a habitar em nós, temos o nosso livro escrito no livro da vida. Oh, aleluia! Que data mais importante que nós temos, senão essa? Lógico que as outras datas são importantes, a data do casamento, do nascimento das minhas filhas, isso tudo faz parte da história de Deus na minha vida, mas o que Deus fez quando Ele entrou na minha vida, o que aconteceu na minha vida, no dia 15 de abril de 2007, é para ser comemorado todo ano, um novo nascimento, uma nova história, uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que valorizar os feitos de Deus, celebrar ao Senhor. Quando o dia da vitória chegar, celebre ao Senhor, se alegre no Senhor, regozije no Senhor, e que esta alegria ela venha contagiar a todos. Nós devemos sim contar os feitos do Senhor. 1 Crônicas 16:8 diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Existem pessoas à nossa volta que elas conhecem a nossa história, mas não conhecem o que nós estamos vivendo hoje. Tem muita gente que talvez nem passe pela cabeça dela que hoje eu sou cristão, que hoje eu sou um ministro do Evangelho. Pessoas que me conheceram na escola, pessoas que me conheceram na juventude, que perdemos totalmente contato. Talvez se me vissem hoje, com certeza, talvez me convidariam para uma balada, para uma festa, e eu diria para elas: não, existe uma festa maior, uma festa que me aguarda no céu. O Senhor entrou na minha vida, o Senhor mudou a minha história. Então nós precisamos realmente celebrar os feitos do Senhor. O cristão, ele precisa relatar as maravilhas do Senhor ao maior número possível de pessoas. E a nossa revistinha, ela traz uma frase que mexeu comigo. Está escrito assim: cada chance perdida de testemunhar pode, não é que representa, mas pode, cada chance perdida de testemunhar pode representar uma vida no inferno. Talvez o seu testemunho é o que vai alcançar uma vida, talvez o seu testemunho é que vai mudar a história de alguém, talvez o seu testemunho mude até uma família. Então nós realmente devemos relatar os feitos de Deus, porque eu tenho certeza que nós somos esse instrumento na mão de Deus, que nós somos esse cartão de visita de Jesus, onde as pessoas olham para nós, vê esta mudança. Existem pessoas que eu passo na rua, eu estava comentando esses dias com um amigo, e eu disse para ele: às vezes eu passo nas ruas e eu vejo os lugares que eu frequentava, os bares que eu frequentava, estão as mesmas pessoas paradas do mesmo jeito, do mesmo modo, não mudou nada, não transformou nada. E aí eu olho para mim, eu vou julgar elas? Não, eu vou julgar a mim. O que eu estou fazendo que eu não fui até lá ainda? Para que elas possam olhar a transformação de Deus na minha vida e dizer: olha, há algo de Deus para a sua vida também. Então nós precisamos realmente contar os feitos do Senhor, porque esses feitos maravilhosos que o Senhor tem feito na nossa vida, sendo testemunhado, nós temos uma certeza,
que vidas serão transformadas através do nosso testemunho. As pessoas precisam saber disso. Quem me conhecia no passado, via uma vida atribulada, via uma vida de dificuldade, via uma pessoa que olhava e não ia dar em lugar nenhum. Só que precisa entender uma coisa: hoje eu tenho paz, porque quem serve ao Senhor goza de paz. Quem serve ao Senhor desfruta de paz. O Senhor, Ele é o nosso manancial de paz, nele está a felicidade, nele está o amparo, nele está o abrigo e sobretudo nele está a salvação que necessitamos para viver uma vida de paz. Nós precisamos transmitir esta paz para as pessoas. O mundo nunca esteve em busca de paz como nos dias de hoje. As pessoas querem encontrar esta paz, as pessoas estão aflitas, as pessoas elas estão preocupadas e se agarram em tantas coisas querendo encontrar a paz, que nós possamos dizer em alto e bom som que só em Jesus podemos encontrar a paz verdadeira, pois Ele é o príncipe da paz. Por isso que nós precisamos testemunhar os nossos feitos, para que as pessoas vejam. Eu já encontrei pessoas que olharam para mim e disseram: nossa, você está diferente. Eu falo: realmente, Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha história. Hoje eu tenho paz comigo. Quantas vezes eu deitei meu travesseiro, aonde eu ia esconder as minhas preocupações, as minhas dificuldades, os meus problemas, escondia no alcoolismo, no vício, as drogas. Só que quando você acorda de manhã e você vive a sua ressaca moral, os seus problemas continuam, as suas dificuldades continuam, as aflições continuam, mas só o Senhor me faz deitar e repousar seguro. Hoje eu posso deitar a cabeça no meu travesseiro com problemas, com dificuldades que nós estamos enfrentando, sim, mas com certeza com uma certeza: Ele é a minha paz. No Senhor eu tenho paz, porque Ele tem o poder de mudar todas as coisas. Nós não temos problemas? Temos. Nós não somos provados? Somos provados. O Senhor, Ele permitiu a provação de Esther. Esther foi provada naquele momento. Ela estava inserida. Mardoqueu mesmo diz: não pense que você vai estar fora disso só porque está aí no reino, só porque você está aí no palácio. Esther também se afligiu, também viveu um tempo de provação. Ou será que passou pela cabeça dela: eu vou interceder pelo povo porque eu estou livre? Não, com certeza ela disse: eu vou interceder por mim e pelo povo. Então Esther também foi provada nessa situação, porque a provação é um meio pelo qual o Senhor nos aperfeiçoa. Esta é uma verdade, irmãos. Como o Senhor nos aperfeiçoa, nas provas é que nós somos aperfeiçoados. Esther, no seu maior momento de provação, ela teve força para buscar o Senhor e depositou toda a sua confiança nele. E é isso que nós temos que fazer no tempo da provação: é declararmos, é falar conosco, a nossa alma, que muitas vezes está abatida, é dizer: eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e por fim Ele se levantará ao meu favor. Aleluia, glória a Deus por isso. Como nós temos a palavra de Deus tão viva. Lembrei do pastor Locke, dizer palavra de Deus para eu amar, e é justamente isso: é palavra de Deus para eu amar. Ela me conforta, ela me consola, ela me renova, nela eu tenho refrigério, nela eu encontro a resposta para que eu possa vencer as dificuldades, para que eu possa vencer os problemas, para que eu possa vencer as adversidades. O Senhor, Ele está presente o tempo todo. O Senhor Deus não desampara aqueles que o buscam. Salmo 9:10: os que conhecem teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, não decepcionas os que te buscam. Aleluia. O Senhor não decepciona os que te buscam. Nós não seremos decepcionados, irmão. Nós vamos começar agora a semana da dedicação. Estaremos fazendo uma semana no jejum de Daniel. Que nós possamos atender esta convocação, não do nosso pastor, essa convocação do Senhor para nós. Eu creio que Deus colocou esse desejo no coração do nosso pastor, do pastor Campas, da pastora Juliana, do pastor Denis, e ele está chamando o povo para estar atendendo a esta convocação deste jejum, e nós estaremos buscando ao Senhor. E eu tenho certeza
que nós não iremos nos decepcionar, e nós vamos, depois de tudo isso, nós vamos festejar. E é difícil falar de festa, é difícil falar de festa no momento de tanta morte, irmão. No final de semana que passou, eu perdi uma amiga de infância, eu perdi 2 amigos da Igreja Batista, e isso dói no coração da gente, porque você não pode estar lá para abraçar, você não pode estar presente, é um momento difícil, é um momento de dor, onde a família está ali, inconsolável, e a gente falando de festa, mas nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança, irmão. Olha o que diz, vou ler aqui, Lamentações, versículo 3, capítulo 3, perdão, irmãos, capítulo 3, versículo 19: recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam, confiantes para com aqueles que o buscam. Olha que coisa grandiosa. Que palavra do Senhor para nós nos apegarmos nesse dia, trazer realmente à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que alimenta a nossa fé. Esther, ela foi movida por fé, por isso que ela proclamou o jejum, por isso que ela pediu um jejum, é a fé. A fé de Esther fez com que aqueles que estivessem com Mardoqueu, que os judeus que estavam ali, que as suas servas estivessem jejuando, porque a fé de Esther estava no Senhor. A história de Esther, ela é a prova de que ninguém pode parar uma pessoa que se entrega completamente nas mãos de Deus. Tudo, irmãos, absolutamente tudo muda na vida de uma pessoa se ela tem fé. E olha que coisa interessante, a fé de Esther mudou a história de uma nação. A sua fé muda a história de uma nação. A nossa fé muda a história de uma nação. Eu creio, irmãos, que este jejum que nós vamos estar fazendo nesta semana de dedicação, que nós vamos estar buscando ao Senhor, a nossa fé vai mudar a história desta nação, a nossa fé vai mudar o momento que nós estamos vivendo, a nossa fé vai mudar as pessoas que estão à nossa volta, os nossos vizinhos, as pessoas que moram na nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Olha aonde a fé pode nos levar, irmão. Não há limites para a fé. Não há limites para a fé, assim como também não há limites para o poder de Deus. Ninguém pode limitar a sua fé. Se a sua fé te leva não apenas para a nossa nação, mas para as nações, creia que o Senhor usa a sua fé para mudar não apenas a nossa, mas para mudar as nações. Não há limites para a fé e não há limites para o agir de Deus. Deus, Ele cuida do seu povo. Lembre-se, você pode ser o cuidado de Deus na vida de alguém. Deus, Ele cuida do seu povo. Deus cuidou dos judeus, só que o cuidado de Deus passou pela vida de Mardoqueu, passou pela vida de Esther, e o cuidado de Deus na vida de alguém pode passar pela sua vida. Você é o cuidado de Deus na vida de alguém. Esther e Mardoqueu, eles foram instrumentos na mão de Deus para proteger o seu povo do perverso Amã. Você é o instrumento de Deus, você é o cuidado de Deus. Deus vai usar a nossa fé e nós vamos mudar a história da nossa nação e vamos celebrar a nossa vitória em nome de Jesus.
E eu quero terminar com uma afirmação de Agostinho. Agostinho diz assim: amando o próximo e cuidando dele, vais percorrendo o teu caminho. Ajuda, portanto, aquele que tens ao lado enquanto caminha neste mundo, e chegarás junto daquele com quem desejas permanecer para sempre. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor, irmãos. Quero agradecer a você que está conosco aqui nesta manhã, que participou conosco através do YouTube, desta aula de EBD online. Que o Senhor possa edificar a sua vida, que nós possamos nos fortalecer como igreja, atender à convocação do Senhor, e vamos jejuar, porque nós estamos aqui para testemunhar a grandeza de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor Jesus.